Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição de hoje, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E claro, nesse vídeo vamos falar sobre o assunto principal do dia de hoje, que é a liberação de São Januário. São Januário estará liberado. Se nada de muito estranho acontecer, São Januário estará liberado no dia de hoje para voltar a receber público. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre eliminatórias. Ontem tivemos Medel em campo, atuando nos 90 minutos pela equipe do Chile. Vamos falar do suposto interesse do Palmeiras em Puma Rodrigues, é isso mesmo que você escutou. Enfim, tem bastante coisa para a gente falar. A gente vai falar também de Vasco e São Paulo, que está confirmado para Brasília. O Vasco vendeu mesmo o mando de campo, a CBF já alterou o local e o jogo vai acontecer em Brasília, meio a meio, na minha visão, um grande erro da diretoria do Vasco, um grande erro do CEO Lúcio Barbosa. Enfim, a gente conversa sobre isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da 1xBet, e aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet, e tem também o nosso código promocional que te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. Você faz o seu primeiro depósito usando o nosso código promocional, o seu dinheiro dobra lá para você dar os seus palpites na 1xBet. Final de semana já tem jogo do Vascão e, claro, você pode palpitar lá no site deles. Link e mais informações aqui no comentário fixado. Bom, ontem tivemos eliminatórias e tivemos jogador do Vasco em campo, O capitão do Vasco, Gary Medel, que também é capitão da seleção chilena, atuou durante os 90 minutos no empate por 0-0 entre Chile e Colômbia. O jogo aconteceu lá no Chile. Medel foi o capitão da seleção chilena e atuou como zagueiro, No Vasco ele também vem jogando na zaga. Fez uma boa partida, o Chile não tomou gol, mas infelizmente o Chile não conseguiu vencer. O Medel jogou 2 partidas nessa data FIFA. O Chile foi derrotado na primeira rodada e ontem empatou em 0-0 com a Colômbia. Agora Medel vai voltar ao Rio de Janeiro e se juntar ao elenco do Vasco da Gama. Lembrando que ele está suspenso para a partida do final de semana contra o Fluminense, levou o 3º cartão amarelo na última rodada e não entra em campo contra o Fluminense no estádio Newton Santos. Estará de volta contra o Curitiba, jogo que vai acontecer em São Januário. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar sobre essa questão de São Januário. Além de Gary Medel, o Vasco também tinha Puma Rodrigues, entre os jogadores convocados aí nessa data FIFA. Puma Rodrigues defendeu a seleção do Uruguai, acabou não entrando em campo, nos 2 jogos da seleção celeste. Então, Puma também volta essa semana ao Vasco da Gama. Puma Rodrigues e Medel de volta após a convocatória, para suas respectivas seleções. E falando em Puma Rodrigues, meu amigo, ontem à noite surgiu uma informação que me deixou, assim, de queixo caído quando eu vi. A informação é que o Palmeiras estaria monitorando, estaria de certa forma interessado ali em Puma Rodrigues. O jornalista Felipe Lemos trouxe essa informação, que a pedido do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras estaria observando o Puma Rodrigues e estaria disposto a pagar-lhe cerca de 3 milhões de euros, que dá mais ou menos 16 milhões de reais na cotação atual. A matéria está aparecendo aí na sua tela. Bom, vamos aguardar, Por enquanto, informações iniciais. Eu, sinceramente, não coloco muita fé que o Palmeiras avançaria para tentar a contratação do Puma Rodrigues, não. Ainda mais depois dessa péssima temporada, que o Puma vem fazendo com a camisa do Vasco. Ele conseguiu perder a posição para um jogador que não é nem da posição, Hoje ele é reserva do Robson Bambu, que é um zagueiro improvisado pela direita e que não vem jogando bem. Bambu não vem jogando bem. É que o Bambu exerce a função ali de não deixar o Puma jogar, porque o Puma, quando joga, é uma tragédia completa. Mas, enfim, o Puma é um jogador de qualidade. Afinal de contas, está sempre sendo convocado aí pela seleção uruguaia. É jogador que disputou Copa do Mundo, campeão uruguaio pelo Nacional, mas infelizmente está vivendo aí uma fase horrível. Tomara que o Ramon Dias consiga recuperar
o futebol do Puma Rodrigues. Em relação a essa situação do Palmeiras, a gente vai acompanhar e se tiver mais novidades, a gente traz aqui no canal. Bom, meus amigos, e hoje finalmente São Januário será liberado, pelo menos a expectativa é essa. Ontem, o Corpo de Bombeiros aprovou a liberação de São Januário e essa era a última etapa para a celebração do acordo do Ministério Público com o Vasco da Gama. Esse acordo deve ser sacramentado no dia de hoje, na reunião que vai acontecer lá na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Está previsto para começar 11 horas da manhã essa reunião entre Vasco e Ministério Público. A vistoria do Corpo de Bombeiros foi feita na última sexta-feira e o relatório saiu no dia de ontem e foi enviado, à presidência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O Vasco entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça no início da semana e fez a ação ser transferida, saiu das mãos do Rodrigo Terra e foi para o Luciano Matos, que é o Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Essa mudança foi importante porque a relação lá com o Rodrigo Terra não era das melhores. O Vasco então aguarda a assinatura do TAC para poder reabrir o estádio na próxima quinta-feira, dia 21 de setembro. A última partida do Vasco em São Januário foi no dia 22 de junho, quando o Vasco perdeu por 1-0 para o Goiás. A informação do Globo.com é que o Vasco aceitou ontem os termos exigidos pelo Ministério Público para a elaboração desse termo de ajustamento de conduta, o TAC, para poder voltar a receber público em São Januário. E o documento será assinado nessa quarta-feira na sede do Ministério Público. O Vasco poderá voltar a ter a sua torcida no estádio assim que esse TAC for assinado e homologado pela Justiça, e aí automaticamente o processo será extinto. Enfim, o Ministério Público fez alguns pedidos, como por exemplo, a instalação de câmeras de reconhecimento facial, mais câmeras em São Januário, um posto do BEP também ali dentro de São Januário. O Vasco aceitou todas essas exigências e São Januário será liberado. O TAC vai ser assinado hoje e assim que ele for homologado pela Justiça, o processo contra o Vasco será extinto e automaticamente o público pode voltar a São Januário. Então, hoje essa injustiça finalmente termina, Hoje São Januário será liberado, a Casa do Vasco será liberada para o seu público, E o Vasco ganha, a partir de hoje, o seu maior reforço para a temporada de 2023, que é o seu estádio lotado, pulsando. O Vasco sempre foi muito difícil de ser batido em São Januário. O Vasco subiu ano passado muito por conta da força de São Januário. Esse ano, por conta ali de uma política muito ruim do antigo CEO Luiz Melo, aumentando abusivamente os preços dos ingressos, enfim, a relação também com o Maurício Barbieri, que não era legal, Maurício Barbieri e torcida, esse elo, São Januário, time, tinha sido quebrado. O Vasco perdeu jogos em São Januário que não podia ter perdido, mas agora parece que com o Ramon Dias, com o Lúcio Barbosa, esse elo voltou, E a torcida está mais uma vez fechada com o time. E quando a torcida está fechada com o time, é muito difícil bater o Vasco em São Januário. Então o Vasco vai ganhar a partir de hoje esse grande reforço, que é o seu estádio de volta com o público. Então hoje teremos a assinatura do TAC e São Januário será mais uma vez liberado. E na quinta-feira, dia 21, contra o Curitiba, o Vasco volta a receber sua torcida na sua casa. Finalmente, essa injustiça acabou. Bom, e agora a gente fala aqui sobre uma coisa que, na minha visão, foi um grande erro do CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, e da SAF, da atual gestão aí do futebol. A CBF confirmou ontem que Vasco e São Paulo, jogo com o mando do Vasco, vai acontecer no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Já está confirmado. Esse jogo será no dia 7 de outubro, às 6h30 da noite. Enfim, o Vasco vendeu o mando de campo. Um jogo que seria com o mando do Vasco, o Vasco exercendo o seu mando de campo, vai ser um jogo em campo neutro, com estádio dividido, com estádio meio a meio. Então o Vasco abriu mão do seu mando de campo, abriu mão de São Januário, já que São Januário estará liberado, e o São Paulo sempre perde para o Vasco em São Januário, e vendeu o mando de campo para Brasília, que é um estádio que, infelizmente, o Vasco não consegue ter bons resultados, jogando lá no estádio Mané Garrincha. Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco nunca venceu jogando no Mané Garrincha. Para mim, um grande erro essa venda do mando de campo lá para a cidade de Brasília. Sou totalmente contra, nada contra aqui os vascaínos de Brasília, que eu sei que são apaixonados, a galera de Goiânia, Brasília, a região ali do Cerrado, todo mundo é apaixonado demais pelo Vasco, mas nesse momento acho que o Vasco precisava muito da força do seu Caldeirão. E enfim,
acabou abrindo mão do mando de campo, já que vai ser torcida meio a meio. Quero a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!